Vamos continuar a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Nós estamos no capítulo 8, Práticas Particulares dessa devoção, mas antes de dar sequência, eu te convido a uma Ave Maria. Eu vou rezá-la em latim, fique à vontade de rezá-la da forma como Nossa Senhora tocar seu coração. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência quando culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem obtido e da vã complacência nos sucessos tão funesta obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria. Tudo a vossa imitação à patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Glória Patria et Filii et Spiritus Sancto, sic ut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Bom, nós já estamos então no quarto vídeo, esse é o quarto vídeo. Se você está chegando por esse vídeo, eu te convido a acessar a playlist Ave Cheia de Graça. Nela você vai encontrar o primeiro vídeo que começa a leitura da devoção ao tratado. Então temos o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo e este é o quarto, que nós paramos no capítulo 8. Práticas particulares desta devoção. Artigo 1. Práticas exteriores. Se bem que o essencial desta devoção consista no interior, ela conta também práticas exteriores que é preciso não negligenciar. Tanto porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores, como porque relembram ao homem que se conduz sempre pelos sentidos o que fez ou deve fazer. Também porque são próprias para edificar o próximo que as vê. O que já não acontece com as práticas puramente interiores. Nenhum mundano, portanto, critique nem meta aqui o nariz dizendo que a verdadeira devoção está no coração, que é preciso evitar exterioridades, que nisto pode haver vaidade, que é preferível ocultar cada um sua devoção, etc. Respondo-lhes com meu mestre. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Essa passagem é em Mateus capítulo 5, versículo 16. Não quer isso dizer, como observa São Gregório, que devamos fazer nossas ações e devoções exteriores para agradar homens e daí tirar louvores, o que seria vaidade, mas fazê-las às vezes diante dos homens com o fito de agradar a Deus e glorificá-lo, sem nos preocupar com o desprezo ou com os louvores dos homens. Citarei apenas abreviadamente algumas práticas exteriores que não qualifico de exteriores porque sejam feitas sem interior, mas porque contêm qualquer exterioridade e para distingui-las das que são estritamente interiores. Consagração depois dos exercícios preparatórios. Número 1. Primeira prática. Aqueles e aquelas que quiserem adotar esta devoção, que não está erigida em confraria, como seria de desejar, depois de ter, como já disse na primeira parte dessa preparação, ao reino de Jesus Cristo, empregado ao menos 12 dias em desapegar-se do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo, dedicarão 3 semanas a encher-se de Jesus Cristo por intermédio da Santíssima Virgem. Eis a ordem que poderão observar. Durante a primeira semana, aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo e a contrição por seus pecados. Tudo farão em espírito de humildade. Para isso, poderão, se quiserem, meditar sobre o que ficou dito sobre o nosso fundo de maldade e considerar-se, nos 6 dias desta semana, como uma lesma, um sapo, um porco, uma serpente, um bode, ou então, essas 3 palavras de São Bernardo. Aqui ele coloca em latim, eu não vou usar porque já vi aqui que tem muita coisa que eu não sei falar. Pedirão a nosso Senhor e a seu Espírito Santo que os esclareça, dizendo: e dirão todos os dias a ladainha do Espírito Santo e a oração que segue.
Recorrerão à Santíssima Virgem e lhe pedirão esta grande graça que deve ser o fundamento das outras. E para isso recitarão todos os dias o Ave Maristela e as ladainhas. Então agora aqui a gente vai para as observações. Essas palavras de São Luís parecem aludir a uma obra que teria sido introduzida a esta, como por exemplo, L'amour de la Grâce éternelle. No fim do volume, os exercícios espirituais aconselhados pelo autor para esses 12 dias e essas 3 semanas preparatórias à consagração. E aí essa parte que eu li, que está aqui como nota de rodapé número 6, que são as 3 palavras de São Bernardo. Pensa no que fostes, um pouco de lobo no que és, vaso de escórias no que serás, pasto de vermes. São Bernardo, interópera em meditação sobre o conhecimento da condição humana. E aí a última citação aqui do apêndice, da nota, de rodapé, que está em latim como Domine ut videum, a tradução é Senhor, fazei que eu veja. Então, ou seja, para que, fazei que nós vejamos exatamente como somos, né? E aqui ele sugere porco, lesma, ou seja, o fundo do poço do nosso nada. Eu vou seguir aqui, porque aqui ele já nos deu aqui, na nota de rodapé, que detalhes dos exercícios espirituais estarão no fim do livro. Então, dando sequência. Durante a segunda semana, aplicar-se-ão em todas as suas orações e obras cotidianas em conhecer a Santíssima Virgem. Implorarão este conhecimento ao Espírito Santo. Poderão ler e meditar o que já dissemos a respeito. Recitarão, como na primeira semana, as ladainhas do Espírito Santo, Ave Maristela e mais um rosário todos os dias, ou pelo menos o terço, nesta intenção. Então, recapitulando a primeira semana, Então, pedirmos ao Espírito Santo para que nós conheçamos a nossa verdadeira essência de forma bastante contrita. Depois, a segunda semana, as orações da ladainha do Espírito Santo, o Ave Maristela e mais um rosário ou terço nesta mesma intenção. A terceira semana será empregada em conhecer Jesus Cristo. Poderão ler e meditar o que dissemos neste sentido e recitar a oração de Santo Agostinho inserida no número 67, que nós já lemos, deve estar, se não me engano, no primeiro vídeo. Poderão, com o mesmo santo, dizer e repetir centenas de vezes por dia: Noverim te, Senhor, que eu vos conheça. Ou então, Domine ut videam, Senhor, fazei que eu veja quem sois. Como nas semanas precedentes, recitarão as ladainhas do Espírito Santo e o Ave Maristela, ajuntando as ladainhas do Santíssimo Nome de Jesus. Ao fim dessas 3 semanas, confessar-se-ão e comungarão na intenção de se darem a Jesus Cristo na condição de escravos por amor pelas mãos de Maria. E depois da comunhão, que cuidarão de fazer conforme o método que segue, recitarão a fórmula de consagração, que se encontra também adiante. Será necessário que a escrevam ou mandem escrever, se não estiver impressa, e as assinem no mesmo dia em que a fizerem. Neste dia será bom renderem algum tributo a Jesus Cristo e à sua Mãe Santíssima, seja em penitência de sua infidelidade passada às promessas do batismo, seja em sinal de sua dependência do domínio de Jesus e de Maria. Ora, esse tributo será conforme a devoção e a capacidade de cada um. Um jejum, uma mortificação, uma esmola, um círio, ainda que não deem mais que um alfinete, em homenagem, contanto que o deem de bom coração, é o bastante para Jesus, que só olha a boa vontade. Todos os anos, ao menos no mesmo dia, renovarão a consagração, observando as mesmas práticas durante 3 semanas. Poderão até todos os meses e, quiçá, todos os dias, renovar com as poucas palavras seguintes tudo o que fizerem. Tus totus ergo sum et homina mea tua sunt. Sou todo vosso e tudo o que tenho vos pertence. Ó meu amável Jesus, por Maria, vossa Mãe Santíssima. Número 2, recitação da coroinha da Santíssima Virgem. Segunda prática. Recitarão todos os dias de sua vida, sem entretanto nenhum constrangimento, a coroinha da Santíssima Virgem composta de 3 Pai Nossos
e 12 Ave-Marias, em honra dos 12 privilégios e grandezas da Santíssima Virgem. Esta prática é muito antiga e tem seu fundamento na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 2 estrelas, vestida de sol e tendo a lua debaixo de seus pés, em Apocalipse 12, versículo 1. E esta mulher, na opinião de intérpretes, é a Santíssima Virgem. Há muitos modos de rezar bem esta coroinha e seria demasiado longo mencioná-los. O Espírito Santo os inspirará aqueles e aquelas que mais fiéis se mostrarem a esta devoção. Para rezá-la bem simplesmente é preciso dizer, em primeiro lugar, Dignare me lautarete virgo sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuos. Em seguida, deixa eu ver se eu acho aqui a tradução. Na nota de rodapé, número 12, fazei-me digno de vos louvar, ó Virgem Sagrada, e dai-me força contra os vossos inimigos. Em seguida, reza-se o credo, depois um Pai Nosso, 4 Ave-Marias e um Glória ao Pai, ainda um Pai Nosso, 4 Ave-Marias e um Glória ao Pai. E assim por diante. Ao terminar, diz-se Subtuntum Presidium, que a tradução significa Subtuntum Presidium. Aqui não tem a tradução. Poder-se crer que certos decretos das congregações romanas tenham proibido terminantemente o uso dessas pequenas cadeias. Então, aqui ele já vai falar das pequenas cadeias. Enfim, vamos seguir. Número 3. Usar pequenas cadeias de ferro. Terceira prática. É muito louvável, glorioso e útil aqueles e aquelas que assim demonstrarão ser escravos de Jesus em Maria, trazer como sinal de sua amorosa escravidão pequenas cadeias de ferro, bentas com uma bênção especial. E aqui fala, né? Poder-se crer que certos decretos das congregações romanas tenham proibido terminantemente o uso destas pequenas cadeias. Nada vemos, contudo, nesses decretos que interdite esta prática, símbolo de escravidão a Jesus em Maria, no que consiste propriamente a devoção de São Maria de Montfort. Bom, estas demonstrações exteriores não são, na verdade, essenciais. Uma pessoa pode bem se dispensar, embora tenha abraçado esta devoção. Não posso, contudo, esquivar-me a louvar aqueles e aquelas que, depois de terem rompido as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que os tinha arrastado o pecado original e talvez os pecados atuais, se entregaram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo, e com São Paulo se gloriam de estar acorrentados por Jesus Cristo. Concorrentes que, embora de ferro e sem brilho, são mais gloriosas e mais preciosas que todos os colares de ouro dos imperadores. Nos tempos de outrora, era a cruz que o havia de mais infamante. Hoje, no entanto, é o símbolo mais glorioso do cristianismo. Digamos o mesmo dos ferros da escravidão. Nada havia de mais ignominioso entre os antigos e ainda atualmente entre os pagãos. Entre os cristãos, porém, são essas cadeias de Jesus Cristo o distintivo mais ilustre. Pois elas nos livram e perseveram os liames... Pois são essas cadeias de Jesus Cristo o distintivo mais ilustre, pois elas nos livram e preservam dos liames vergonhosos do pecado e do demônio. Elas nos instituem a liberdade e nos ligam a Jesus e Maria, não a contragosto e a força, como a forçados, mas por caridade e por amor, como a filhos. Eu os atrairei a mim, diz Deus pela boca do profeta, com os vínculos da caridade, que por consequência são fortes como a morte. E de certo modo, mais fortes naqueles que fielmente trouxeram até a morte esse distintivo glorioso. Pois a morte, destruindo-lhes embora o corpo e o reduzindo à podridão, não destruirá as algemas de sua escravidão, as quais, por serem de ferro, não se corrompem tão facilmente. E no dia da ressurreição dos corpos, no juízo final, quem sabe essas cadeias, pendentes ainda de seus ossos, não virão a constituir uma parte de sua glória, mudando-se em cadeias de luz e de glória? Felizes, portanto, 1000 vezes felizes os escravos ilustres de Jesus em Maria, que até ao túmulo usarem essas cadeias. Eis os motivos por que se usam essas cadeiazinhas. Relembram ao cristão
os votos e compromissos do batismo, a renovação perfeita da promessa batismais que ele fez em sua devoção, e a estrita obrigação em que está de se conservar fiel. O homem, porque se deixa levar mais pelos sentidos do que pela fé pura, esquece facilmente suas obrigações para com Deus, se não tiver algo que lhe as traga à memória. Por isso, estas pequenas cadeias servem para lembrar ao cristão aquelas cadeias do pecado e da escravidão do demônio, de que o santo batismo o livrou. E a dependência que neste sacramento voltou a Jesus Cristo e a ratificação desta dependência feita ao renovar os seus votos. E um dos motivos por que tão poucos cristãos pensam nas promessas do santo batismo e vivem com tanta libertinagem, como se nada houvessem prometido a Deus, como se fossem pagãos, é não trazerem nenhuma marca ou distintivo exterior que disto os relembre. Mostra que ele não se envergonha de ser escravo e servo de Jesus Cristo e que renunciou à escravidão funesta do mundo, do pecado e do demônio. Garantem-no e preservam-no dos grilhões do pecado e do demônio, pois ou estaremos agrilhoados pelas correntes do inimigo, ou traremos as cadeias da caridade e da salvação. Vincula peccatorum in vinculis caritatis. Ah, querido irmão, despedacemos os grilhões do pecado e dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do demônio e de seus asseclas, e lancemos longe de nós seu jugo funesto. Metamos nossos pés para servir-nos da palavra do Espírito Santo em seus ferros gloriosos e nosso pescoço e suas cadeias. Curvemo-nos os ombros e carreguemos a sabedoria, que é Jesus Cristo, e não nos enfademos de suas correntes. Notareis que o Espírito Santo, antes de dizer estas palavras, prepara a alma a fim de que ela não rejeite o importante conselho. Eis as suas palavras. Audifili et accipe consolium intellectus, et ne habitias consilium meum. Deixa eu ver se tem a tradução aqui. Ouve, filho, e recebe uma sábia advertência, e não rejeiteis o meu conselho. Em Eclesiásticos, capítulo 6, versículo 24. Permite, caríssimo amigo, que me una aqui ao Espírito Santo para dar-vos o mesmo conselho. Vincula ilhos a ligaturas salutares. Suas cadeias são cadeias de salvação. Jesus, pendente da cruz, deve atrair tudo a si e tudo, de bom ou mau grado, será atraído. Do mesmo modo, ele atrairá os réprobos pelas correntes de seus pecados, para acorrentá-los como forçados e demônios, à sua ira eterna e à sua justiça vingadora. Nos últimos tempos, porém, atrairá especialmente os predestinados pelas cadeias da caridade. Esses amorosos escravos de Jesus Cristo ou acorrentados de Jesus Cristo podem usar suas cadeias ou ao pescoço, ou no braço, ou na cintura, ou nos pés. O padre Vicente Carrafa, sétimo geral da Companhia de Jesus, falecido em odor de santidade no ano de 1643, usava como sinal de sua servidão um círculo de ferro nos pés e dizia que lamentava não poder arrastar publicamente os grilhões. A Madre Inês de Jesus, a quem já nos referimos no número 170, trazia sempre uma corrente de ferro na cintura. Outros a usavam ao pescoço, em penitência pelos colares de pérola que costumam usar no mundo. Outros a usam no braço para se lembrarem no trabalho manual que eram escravos de Jesus Cristo. Número 4, devoção especial ao mistério da encarnação. Quarta prática. Terão uma devoção especial pelo mistério da encarnação do Verbo a 25 de março, que é o mistério adequado a esta devoção, pois que esta devoção foi inspirada pelo Espírito Santo, para honrar e imitar a dependência em que Deus Filho quis estar de Maria, para a glória de Deus, seu Pai, e para a nossa salvação. Dependência que transparece particularmente neste mistério em que Jesus Cristo se torna cativo e escravo no seio de Maria Santíssima, aí dependendo dela em tudo. Para agradecer a Deus as graças incomparáveis que concedeu a Maria, principalmente por tê-la escolhido para sua Mãe Digníssima, escolha feita nesse mistério, são esses os dois fins principais da escravidão de Jesus Cristo em Maria. Peço-vos notar que digo ordinariamente o escravo de Jesus em Maria, a escravização a Jesus em Maria. Pode-se, é verdade, dizer, como muitos já o disseram até aqui, o escravo de Maria, a escravidão da Santíssima Virgem. Creio, porém, que é melhor dizer escravo de Jesus em Maria.
Como aconselhava M. Tronson, superior geral do seminário de São Suplício, o qual era conhecido por sua rara prudência e grande piedade. Assim aconselhou ele a um eclesiástico que o consultou sobre o assunto. As razões são estas. Primeiro, visto estarmos num século orgulhoso em que pululam os sábios enfatuados, os espíritos fortes e críticos que sempre acham que o falar das mais sólidas e bem estabelecidas práticas de piedade é preferível para evitar-lhes ocasião de crítica desnecessária, dizer escravidão de Jesus em Maria e dizer-se escravo de Jesus Cristo do que escravo de Maria. Assim, a denominação desta devoção será dada antes pela sua finalidade, Jesus Cristo, que pelo caminho e meio para atingir este fim, Maria Santíssima. Pode-se, entretanto, usar uma ou outra sem o menor escrúpulo, como eu faço. Um homem, por exemplo, que vai de Orleans a Tours pelo caminho de Ambrose, pode evidentemente dizer que vai a Ambrose e que vai a Tours. A única diferença é que Ambrose é apenas o caminho para ir a Tours e Tours é o fim, o termo de sua viagem. Número 2. Como o principal mistério que se celebra e honra nesta devoção é o mistério da encarnação, no qual só se pode contemplar Jesus em Maria, e encarnado em seu seio é mais adequado dizer-se a escravidão de Jesus em Maria, de Jesus residindo e reinando em Maria, conforme a bela oração de tantos homens célebres. Ó Jesus, vivendo em Maria, vinde e vivei em nós, em vosso espírito de santidade. Número 3. Este modo de falar patenteia ainda mais a união íntima entre Jesus e Maria. Tão intimamente estão unidos que um é outro no outro. Tão intimamente unidos que um é tudo no outro. Jesus é tudo em Maria e Maria é tudo em Jesus, ou melhor, ela já não existe, mas Jesus somente nela. E antes se separaria do sol à luz do que apartar Maria de Jesus. É assim que se pode chamar Nosso Senhor Jesus de Maria e a Santíssima Virgem de Maria de Jesus. O tempo não me permite deter-me aqui para explicar as excelências e as grandezas do mistério de Jesus vivendo e reinando em Maria, ou da encarnação do Verbo. Contento-me, por isso, em dizer em 3 palavras que é este o primeiro mistério de Jesus Cristo, o mais oculto, o mais elevado e o menos conhecido. Que é nesse mistério que Jesus, em colaboração com Maria em seu seio, e por isso chamado pelos santos Aula Sacramentorum, Sala dos Segredos de Deus, escolheu todos os eleitos que foi neste mistério que ele operou todos os mistérios subsequentes de sua vida pela aceitação deles. Por conseguinte, este mistério é um resumo de todos os mistérios e contém a vontade e a graça de todos. Os mistérios e contém a vontade e a graça de todos. Este mistério é o fim, o trono da misericórdia, da liberdade e da glória de Deus. O trono da misericórdia de Deus, porque já que não podemos aproximar-nos de Jesus senão por Maria, não podemos ver Jesus nem lhe falar, senão por intermédio de Maria. Jesus atende sempre à sua querida mãe e concede sempre sua graça e sua misericórdia aos pobres pecadores. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. É o trono de sua liberdade para Maria, porque esse novo Adão, enquanto permaneceu nesse verdadeiro paraíso terrestre, aí realizou ocultamente tantas maravilhas que nem os anjos nem os homens as compreendem. Por isso, os santos chamaram Maria a magnificência de Deus, magnificentia Dei, como se Deus só fosse magnífico em Maria. É o trono de sua glória para seu Pai, pois foi em Maria que Jesus Cristo acalmou perfeitamente seu Pai irritado contra os homens, que ele recuperou perfeitamente a glória para que o pecado lhe tinha... que ele recuperou perfeitamente a glória que o pecado lhe tinha arrebatado e que pelo sacrifício que neste mistério fez de sua vontade de si mesmo, lhe deu mais glória como jamais lhe deram todos os sacrifícios da antiga lei. E, finalmente, lhe deu uma glória infinita como ainda não recebera de criatura nenhuma. Número 5. Grande devoção à Ave Maria e ao terço. Quinta prática. Terão grande devoção ao recitar a Ave Maria ou a saudação angélica, da qual bem poucos cristãos, mesmo esclarecidos, conhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade. Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse várias vezes a grandes santos muito doutos para lhes demonstrar o mérito desta pequena oração, como sucedeu a São Domingos, a São João Capistrano, ao bem-aventurado Alano de la Roche,
E eles compuseram livros inteiros sobre as maravilhas e a eficácia da Ave Maria para a conversão das almas. Altamente publicaram e pregaram que a salvação do mundo começou pela Ave Maria, e a salvação de cada um em particular está ligada a esta prece, que foi esta prece que trouxe à terra seca e árida o fruto da vida, e que é esta mesma prece que deve fazer germinar em nossa alma a palavra de Deus e produzir o fruto de vida. Jesus Cristo, que a Ave Maria é um orvalho celeste que umedece a terra, isto é, a alma, para fazer brotar o fruto no tempo adequado, e que uma alma que não for orvalhada por esta prece ou orvalho celeste não dará fruto algum, nem dará senão espinhos, e não estará longe de ser amaldiçoada. Está em Hebreus, capítulo 6, versículo 8. No livro De Dignitate Rosari, do bem-aventurado Alano de la Roche, lê-se o seguinte que a Santíssima Virgem lhe revelou: Saibas, meu filho, e comunica-o a todos, que um sinal provável e próximo de condenação eterna é a aversão, a tibieza e negligência em rezar a saudação angélica, que foi a reparação de todo o mundo. Eis aí palavras consoladoras e terríveis que se custaria a crer se não nolas garantissem esse santo homem antes dele São Domingos, como depois dele muitos personagens fidedignos com a experiência de muitos séculos. Pois sempre se verificou que aqueles que trazem o sinal de condenação, como os hereges, os ímpios, os orgulhosos, os mundanos, odeiam e desprezam a Ave Maria e o terço. Os hereges ainda aprendem e recitam o Pai Nosso, mas abominam a Ave Maria e o terço. Trariam antes uma serpente sobre o peito do que o rosário ou o terço. Os orgulhosos, também, embora católicos, mas tendo a mesma inclinação que seu pai Lúcifer, desprezam ou mostram uma indiferença completa pela Ave Maria, considerando o terço como uma devoção efeminada suficiente para os ignorantes e analfabetos. Aqui eles claramente falam de Lutero, né? Ao contrário, tem-se visto, e a experiência o prova, que aqueles e aquelas que possuem outros grandes indícios de predestinação amam, apreciam e recitam com prazer a Ave Maria. E que quanto mais são de Deus, tanto mais amam esta oração. É o que a Santíssima Virgem diz também ao bem-aventurado Alano, em seguida as palavras que recitei. Não sei como isto acontece, nem porquê, entretanto, é verdade. E não conheço melhor segredo para verificar se uma pessoa é de Deus do que examinar se gosta ou não de rezar a Ave Maria e o terço. Digo gosta, pois pode acontecer que alguém esteja na impossibilidade natural ou até sobrenatural de dizê-la, mas sempre a ama e inspira aos outros. Almas predestinadas, escravas de Jesus em Maria, aprendei que a Ave Maria é mais bela de todas as orações depois do Pai Nosso. É a saudação mais perfeita que podeis fazer a Maria, pois é a saudação que o Altíssimo indicou a um anjo para ganhar o coração da Virgem de Nazaré. E tão poderosas foram aquelas palavras, pelo encanto secreto que contém, que Maria deu seu pleno consentimento para a encarnação do Verbo, embora relutasse em sua profunda humildade. É para esta saudação que também vos ganhareis infalivelmente seu coração, contanto que as digais como deveis. A Ave Maria, rezada com devoção, atenção e modéstia, é, como dizem os santos, o inimigo do demônio, pondo-os longe em fuga, e o martelo que os esmaga. A santificação da alma, a alegria dos anjos, a melodia dos predestinados, o cântico do Novo Testamento, o prazer de Maria e a glória da Santíssima Trindade. A Ave Maria é um orvalho celeste que torna a alma fecunda. É um beijo casto e amoroso que se dá em Maria. É uma rosa vermelha que se lhe apresenta. É uma pérola preciosa que se lhe oferece. É uma taça de ambrosia, de néctar divino que se lhe dá. Todas estas comparações são de santos ilustres. Rogo-vos instantemente, pelo amor que vos consagra em Jesus e Maria, que não vos contenteis de recitar a coroinha da Santíssima Virgem, mas também o vosso terço e até, se houver tempo, o vosso rosário, todos os dias, e abençoareis na hora da morte o dia e a hora em que me acreditastes. E depois de ter semeado sob as bênçãos de Jesus e de Maria, colhereis bênçãos eternas no céu. Número 6. Recitação do Magnífica. Sexta prática. Para agradecer a Deus pelas graças que concedeu à Santíssima Virgem, dirão frequentemente Magnífica, a exemplo da bem-aventurada Maria e de muitos outros santos.
É a única oração e a única obra composta por Maria, ou melhor, que Jesus fez por meio dela, pois ele fala pela boca de sua mãe Santíssima. É o maior sacrifício de louvor que Deus já recebeu na lei da graça. É de um lado o mais humilde e o mais reconhecido, e do outro o mais sublime e mais elevado de todos os cânticos. Há neste cântico mistérios tão grandes e tão ocultos que os próprios anjos ignoram. Gerson, que foi um doutor tão sábio quanto piedoso, depois de empregar grande parte de sua vida escrevendo tratados cheios de erudição e piedade sobre os mais difíceis temas, tremeu e vacilou no fim da carreira ao empreender a explicação do Magnificat, com que tencionava coroar todas as suas obras. Num volume, ele nos diz coisas admiráveis do belo e divino cântico. Entre outras, afirma que a Santíssima Virgem o recitava muitas vezes sozinha, principalmente depois da Santa Comunhão, em ação de graças. O sábio Benzônio, numa explicação do mesmo cântico, cita vários milagres operados por sua virtude, e diz que os demônios tremem e fogem quando ouvem as palavras do Magnificat. Fit potentiam imbratio suo, dispersit superbos mente corde sui. Está em Lucas capítulo 1, versículo 51. Número 7, o desprezo pelo mundo. Sétima prática. Os fiéis servos de Maria devem desprezar, odiar e fugir ao mundo corrompido e servir-se das práticas de desprezo pelo mundo, que assinalamos na primeira parte. Artigo 2º. Práticas especiais e interiores para os que querem tornar-se perfeitos. Então, agora, se nós lemos, todas as práticas exteriores, principalmente aí a ladainha, as cadeias e o terço e até o rosário, agora ele vai discorrer sobre as práticas interiores no artigo 2º. Além das práticas exteriores da devoção, que vimos referindo, as quais não se deve omitir por negligência ou desprezo, na medida em que o estado e as condições de cada um o permitem, acrescentamos algumas práticas interiores assaz santificantes para aqueles chamados pelo Espírito Santo à mais alta perfeição. Consiste em 4 palavras em fazer todas as suas ações, por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de fazê-las mais perfeitamente por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Fazer todas as ações por Maria. É preciso fazer todas as ações por Maria, quer dizer, em todas as coisas, obedecer à Santíssima Virgem e em tudo conduzir-se por seu Espírito, que é Santo Espírito de Deus. São filhos de Deus os que se conduzem pelo Espírito de Deus. E os que se pautam sua conduta pelo Espírito de Maria são filhos de Maria e, por conseguinte, filhos de Deus. Como já demonstramos. Entre tantos devotos da Santíssima Virgem, só os que se conduzem por seu Espírito é que são devotos verdadeiros e fiéis. Disse que o Espírito de Maria é o Espírito de Deus porque ela jamais se conduziu por seu próprio Espírito e sempre pelo Espírito de Deus, e este de tal modo a denominou que acabou se tornando o seu próprio Espírito. Por isso diz Santo Ambrósio: esteja a alma de Maria em cada um para glorificar o Senhor. Esteja em cada um o Espírito de Maria para que se regozija em Deus. Quão feliz é uma alma quando, a exemplo do bom irmão jesuíta Rodrigues, falecido em odor de santidade, é toda possuída e governada pelo Espírito de Maria, que é um espírito suave e forte, zeloso e prudente, humilde e corajoso, puro e fecundo. Para que a alma se deixe conduzir por este Espírito de Maria, é mister, primeiro, renunciar ao próprio Espírito, às próprias luzes e vontades, antes de qualquer coisa, por exemplo, antes da oração, antes de dizer ou ouvir a Santa Missa, antes de comungar, etc. Pois as trevas de nosso próprio espírito e a malícia de nossa vontade própria, se bem que nos pareçam boas, poriam obstáculo ao Santo Espírito de Maria. É preciso, segundo, entregar-se ao Espírito de Maria para ser por ele movido e conduzido como ela quiser. Cumpre colocar-se e permanecer entre suas mãos virginais, como um instrumento nas mãos de um operário, como uma cítara nas mãos de um artista. Cumpre abandonar-se e perder-se nela, como uma pedra que se atira ao mar. E isto se faz simplesmente num instante por um só olhar do Espírito, um pequeno movimento da vontade ou verbalmente, dizendo, por exemplo, renuncio a mim mesmo, dou-me a vós, minha querida mãe. E ainda que não sintamos nenhuma doçura sensível, neste ato de união, ele não deixa de ser verdadeiro, do mesmo modo que se disséssemos com E ainda que não sintamos nenhuma doçura sensível neste ato de união, ele não deixa de ser verdadeiro, do mesmo modo que se disséssemos com desagrado de Deus, dou-me ao demônio,
Com a mesma sinceridade, embora o disséssemos sem mudança alguma sensível, não pertenceríamos menos verdadeiramente ao demônio. E número terceiro, é preciso de tempo em tempo, durante uma ação ou depois, renovar o ato de oferecimento e de união. E quanto mais o fizermos, mais cedo nos santificaremos, e mais cedo chegaremos à união com Jesus Cristo, que segue sempre necessariamente a união com Maria, pois o Espírito de Maria é o Espírito de Jesus. Número 2, fazer todas as ações com Maria. Então aqui a gente está vendo ele discorrer todas as práticas, que provavelmente vai ser todas as ações com Maria, em Maria, por Maria e para Maria, em Jesus Cristo. É mister fazer todas as ações com Maria, isto é, em todas as ações, olhar Maria como um modelo acabado de todas as virtudes e perfeições que o Espírito Santo formou numa pura criatura e imitá-lo na medida de nossa capacidade. Cumpre, portanto, que em cada ação consideremos como Maria a fez ou faria se estivesse em nosso lugar. Devemos, por isso, examinar e meditar as grandes virtudes que ela praticou durante a vida, especialmente, primeiro, sua fé viva, pela qual creu fiel e constantemente até o pé da cruz, sob o Calvário. Segundo, sua humildade profunda, que a levou a esconder-se, a calar-se, submeter-se a tudo e colocar-se em último lugar. Terceiro, sua pureza divinal, que jamais teve nem terá semelhante sob o céu, e por fim todas as suas outras virtudes. Lembrai-vos, repito, uma segunda vez, de que Maria é o grande e único molde de Deus, próprio para fazer imagens vivas de Deus, com pouca despesa e em pouco tempo, e que uma alma que encontrou este molde e que nele se perde, fica em breve mudada em Jesus Cristo, aí representado ao natural. Número 3, fazer todas as ações em Maria. É preciso fazer todas as ações em Maria. Para compreender cabalmente esta prática, é necessário saber que a Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso terrestre do novo Adão, de que o antigo paraíso terrestre é apenas a figura. Há, portanto, nesse paraíso terrestre riquezas, belezas, raridades e doçuras inexplicáveis, que o novo Adão, Jesus Cristo, aí deixou. Neste paraíso, ele pôs sua complacência durante 9 meses, aí operou suas maravilhas e aí acumulou riquezas com a magnificência de um Deus. Este lugar santíssimo é formado de uma terra virgem e imaculada, da qual se formou e nutriu o novo Adão, sem menor mancha ou nódoa, por operação do Espírito Santo que aí habita. É neste paraíso terrestre que está em verdade a árvore da vida, que produziu Jesus Cristo, o fruto da vida, a árvore da ciência do bem e do mal, que deu a luz ao mundo. Há neste lugar divino árvores plantadas pela mão de Deus e orvalhadas por sua unção divina. Árvores que produziram e produzem todos os dias frutos maravilhosos de um sabor divino. Há canteiros esmaltados de belas e variegadas flores de virtudes, cujo perfume delicia próprios anjos. Ostentam-se neste lugar prados verdes de esperança, torres inexpurgáveis e fortes, habitações cheias de encanto e segurança. Ninguém, exceto o Espírito Santo, pode dar a conhecer a verdade oculta sob estas figuras de coisas materiais. Reina neste lugar um ar puro, sem infecção, um ar de pureza, um belo dia sem noite da humanidade santa. Um belo sol sem sombras da divindade, uma fornalha ardente e contínua de caridade, na qual todo ferro aí se lança, fica abrasado e se transforma em ouro. Há um rio de humildade que surge da terra e que, dividindo-se em 4 braços, rega todo este lugar encantado. São as 4 virtudes cardeais. O Espírito Santo, pela boca dos santos padres, chama também a Santíssima Virgem primeiro à porta oriental, por onde o sumo sacerdote Jesus Cristo entra e vem ao mundo. Por ela entrou da primeira vez e por ela virá a segunda. Segundo, o santuário da divindade, o reclinatório da Santíssima Trindade, o trono de Deus, a cidade de Deus, o altar de Deus, o templo de Deus, o mundo de Deus. Todos estes diferentes epitetos e louvores são verdadeiros em relação às diversas maravilhas e graças que o Altíssimo realizou em Maria. Oh, que riqueza, que glória, que prazer, que felicidade podem entrar e habitar em Maria, em quem o Altíssimo colocou o trono de sua glória suprema. Mas quão difícil é a pecadores, como somos, alcançar a permissão e a capacidade e a luz para entrar em lugar tão alto, tão santo, guardado não por um querubim, como o antigo paraíso terrestre, mas pelo próprio Espírito Santo, que dele se tornou o Senhor absoluto e do qual diz: Maria é fechada, Maria é selada,
Os miseráveis filhos de Adão, expulsos do paraíso terrestre, só têm acesso a este outro paraíso por uma graça especial do Espírito Santo, a qual devem merecer. Depois que, pela fidelidade, obtivemos esta graça insigne, é com complacência que devemos morar no belo interior de Maria. Aí repousar em paz, aí apoiar-nos com toda a confiança. Aí seguramente esconder-nos e perder-nos sem reserva, a fim de que neste seio virginal, primeiro, a alma se alimente do leite de sua graça e de sua misericórdia maternal. Segundo, aí fique livre de sua perturbação, de seus temores e escrúpulos. Terceiro, aí esteja em segurança ao abrigo de todos os seus inimigos, o demônio, o mundo, o pecado, que aí não tem jamais entrada. E por isso ela diz que os que operam nela não pecarão. Qui operatur in me non peccabunt. Está em Eclesiástico 24:30. Isto é, os que em espírito habitam a Santíssima Virgem não cometerão pecado grave, para que a alma fique formada em Jesus Cristo e Jesus Cristo nela, porque o seu seio, como dizem os santos padres, é a sala dos sacramentos divinos onde Jesus Cristo e todos os eleitos se formaram. Fazer todas as ações para Maria. Número 4. É preciso fazer finalmente todas as ações para Maria, porque desde que nos entregamos completamente a seu serviço, é justo que façamos tudo para ela. Como um criado, um servo, um escravo. Não a tomamos, porém, como fim último de nossos serviços, que é somente Jesus Cristo, mas como fim próximo, intermédio misterioso e o meio mais fácil de chegar a ele. A exemplo de um bom servo e escravo, é preciso que não fiquemos ociosos e sim que, apoiados por sua proteção, empreendamos e realizemos grandes coisas para tão augusta soberana. É preciso defender seus privilégios. Quando alguém lhes disputar, sustentar sua glória. Quando alguém atacar, atrair todo mundo, se for possível, ao seu serviço e a esta verdadeira e sólida devoção. Falar, clamar contra todos os que abusem de sua devoção para ultrajar seu filho. E, ao mesmo tempo, estabelecer esta verdadeira devoção. E, como recompensa destes pequenos serviços, não devemos pretender mais que a honra de pertencer a uma princesa tão amável e a felicidade de, por meio dela, ficarmos unidos a Jesus Cristo, seu Filho, com um liame indissolúvel no tempo e na eternidade. Glória a Jesus em Maria, glória a Maria em Jesus, glória a Deus somente. Bom, aqui, então, nós terminamos e agora vai o suplemento. Suplemento, modo de praticar esta devoção na Santa Comunhão. Número 1, antes da comunhão. Humilhar-vos-ei profundamente diante de Deus. Renunciareis ao vosso íntimo corrompido e a vossas disposições, ainda que vosso amor próprio vos faça parecer boas. Renovareis vossa consagração dizendo: sou todo vosso, minha querida mãe, minha senhora, com tudo que tenho. Suplicareis a esta boa mãe que vos empreste seu coração, para com as mesmas disposições receberdes seu filho. Fareis ver a ela que importa a glória de seu filho não ser introduzido num coração tão manchado como o vosso e tão inconstante, que havia de tirar-lhe a glória e perdê-la. Se ela, entretanto, quiser habitar em vós para receber seu filho, pode-o facilmente em vista do domínio que tem sobre os corações. E por ela, seu filho será bem recebido sem mancha e sem perigo de ser ultrajado. Dir-lhe-eis confidentemente que tudo o que lhe tendes dado de vossos bens é pouco para honrá-la. Mas pela Santa Comunhão lhe dareis o mesmo presente que o Pai Eterno lhe deu, presente que mais há de honrá-la, que se lhe desseis todos os bens do mundo. E que, enfim, Jesus deseja ainda ter nela suas complacências e seu repouso. Seja embora em vossa alma, mas suja e pobre do que um estábulo, ao qual Jesus não opôs dificuldades em descer, pois que ela estava lá. Com as seguintes e ternas palavras, lhes pedirei seu coração. Ai, gente, que lindo! Pedir o coração de Maria, né? Número 2. Durante a comunhão. Prestes a receber nosso Senhor Jesus Cristo, dir-lhe-eis 3 vezes, depois do Pater, ou seja, depois do Pai Nosso. Domino non sum dignus. Como se dissesseis pela primeira vez ao Pai Eterno que, devido aos vossos maus pensamentos e ingratidões para com Ele, não sois digno de receber seu Filho.
Só fazer um adendo aqui, esse Domino non sum dignus é uma parte que na missa tridentina, né, é o que nós professamos antes de receber Cristo em comunhão, né? Domino non sum dignus ut inter subitetum meu, sed tant dic verbo, essa nabor anima mea. É aquela parte, Senhor, eu não sou digno de receber, de que entreis em minha morada, mas direis uma só palavra e sereis salvo. Então seria nessa parte que ele se refere. Eis, porém, Maria e sua serva, que tudo faz por vós e que vos dá confiança e esperanças especiais junto de sua majestade. Direi ao filho, Domine non sum dignus, etc., que não sois dignos de recebê-lo por causa de vossas palavras inúteis e más, e vossa infidelidade em seu serviço. Vós lhe rogais, entretanto, que tenha piedade de vós, pois que ides introduzi-lo na morada de sua própria mãe e vossa, e que não o deixareis partir sem que ele venha aí alojar-se. Perdão. Implorar-lhe-eis, que se levante e venha para o lugar de seu repouso e para a arca de sua santificação. Dar-lhe-eis que, de modo algum, depositai vossa confiança em vossos méritos, vossa força e vossa preparação, como Esaú, e sim nos de Maria, vossa querida mãe, a exemplo do pequeno Jacó nos desvelos de Rebeca. Que pecador e Esaú que sois, ousais aproximar-vos de sua santidade, ornando e apoiado pelas virtudes de sua Mãe Santíssima. Ou seja, é para tirarmos toda a nossa autossuficiência, nosso amor próprio, né? E no lugar, rogarmos e apoiarmos pelas virtudes de Maria Santíssima. Direis ao Espírito Santo, Domine non sum dignus, ut inter subitetum meu, sed tant dic verbo essa nabor anima mea, que não sois digno de receber a obra-prima de sua caridade em vista da tibieza e iniquidade de vossas ações, de vossas resistências e suas inspirações. Mas toda a vossa confiança é Maria, sua fiel esposa. E direis com São Bernardo, podeis mesmo pedir-lhe que desça ainda a Maria, sua esposa inseparável, pois seu seio é tão puro e seu coração tão abrasado como sempre, e que se ele não descer à vossa alma, Jesus e Maria não serão aí formados, nem dignamente alojados. Bom, então aqui ele faz a referência durante a comunhão, que no missal romano antigo, né, é o Domino non sum dignus, mas no rito novo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Então, a primeira parte nós vamos, antes de receber, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, dizer que não somos dignos. Vamos dizer ao Filho, vamos dizer ao Espírito Santo também, né, apoiado e ornado pelas virtudes de Maria Santíssima, também pedindo a iniquidade das nossas ações e das nossas resistências às inspirações, né? Dizendo também que toda a nossa confiança é Maria, a sua fiel esposa. Bom, a terceira é depois da Santa Comunhão. Inteiramente recolhidos, olhos fechados, depois da Santa Comunhão, introduzirei Jesus Cristo no coração de Maria. A sua mãe o dareis, e ela o receberá amorosamente, colocando-a em lugar de honra, adorá-lo profundamente. Amá-lo-á perfeitamente, abraço-lo-á estreitamente, e em espírito e verdade lhe prestará honras que nós, cercados de espessas trevas, desconhecemos. Os mistérios, né, gente? Os mistérios da Santíssima. Ou então, jazeis profundamente humilhado na presença de Jesus, residindo em Maria, ou permanecei como um escravo à porta do palácio, onde o rei se entretém com a rainha, e enquanto eles conversam sem necessidade de vossa presença, ide em espírito ao céu e a toda a terra rogar às criaturas que em vosso lugar agradeçam, adorem e amem Jesus e Maria. Ou ainda pedir a Jesus em união com Maria, que por meio dela vem à terra o seu reino, ou a divina sabedoria, ou o amor divino, ou o perdão dos vossos pecados, ou qualquer outra graça, mas sempre por Maria e em Maria. E considerando-vos a vós mesmos, dizei, Senhor, não olhais os meus pecados, mas que vossos olhos só vejam em mim as virtudes e graças de Maria. E lembrando-vos de vossos pecados, acrescentais. Eu, que sou o meu maior inimigo, cometi esses pecados. Ou então, ab homine iniquo et doloso urueme, ou te oportet crescere me autem minum. Acho que é isso, perdão. Meu Jesus, é preciso que cresçais em minha alma e que eu diminua.
Maria, é preciso que cresçais em mim e que eu seja menos do que tenho sido. Ó Jesus e Maria, crescei em mim e multiplicai-vos fora nos outros. São infinidade os pensamentos que o Espírito Santo fornece e vos fornecerá, se fordes bastante interior, mortificado e fiel a esta grande e sublime devoção que acabo de vos ensinar. Lembrai-vos que, quanto mais deixardes Maria agir em vossa comunhão, mais será Jesus glorificado. E tanto mais deixareis agir Maria para Jesus e Jesus em Maria. Quanto mais profundamente vos humilhardes, e então os ouvireis em paz e silêncio, sem vos afligirdes para ver, degustar, nem sentir, pois em toda parte o justo vive da fé, e especialmente na Santa Comunhão, que é um ato de fé. Aqui tem uma nota. Aqui termina o manuscrito de São Luís Maria Grignon de Montfort. Nas páginas seguintes encontram-se as preces indicadas e adequadas à preparação para a consagração solene, a fórmula de consagração composta pelo santo, outras orações particularmente recomendadas no decorrer da obra e, enfim, a oração abrasada que o santo fundador compôs a fim de pedir a Deus missionários para a companhia de Maria. Então, vamos terminar aqui neste vídeo, né? No próximo vídeo eu vou deixar gravados, então, as orações. Que a Jesus, por meio de Maria, com Maria, em Maria, para Maria, em Jesus, possamos crescer nesta devoção, compartilhar a devoção em Maria e que possamos estar mais verdadeiramente unidos a eles na comunhão, né? Bom, que esta leitura esteja te ajudando aí no seu processo de consagração a Jesus por Maria. Se deixou em você algum desejo de compartilhar, compartilhe. Se deixou alguma dúvida no seu coração, escreva aqui que eu procuro os meios de responder-lhe. Curta, deixe seu comentário. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve Maria!